guys, welcome to my channel. Você está no canal da Val. Rumo ao milhão. Hi guys, nice to see you again. Que bom ver vocês de novo. I missed you. Senti falta de vocês. Hoje eu tenho uma grande novidade, que hoje é o primeiro vídeo, não, primeiro mês do canal. E até hoje eu estou contando com 253 inscritos, então estou muito feliz com isso. E rumo ao milhão. Fazer o quê, né? É a esperança última que morre. Bom, primeiro eu quero agradecer nesse um mês que tudo aconteceu graças a vocês, meus alunos maravilhosos, quem me segue, meus amigos que estão compartilhando, estão dividindo esse meu sonho com outras pessoas. E hoje tem um outro primeiro. O primeiro vídeo de dicas de inglês. A gente já viu nossas viagens, já me arrisquei até no challenge de maquiagem, adorei, né? Só trouxe meninas lindas aqui. E vou começar hoje a minha série de dicas de inglês, English Tips. I hope you like it. Então a novidade é que eu vou falar um pouquinho em inglês com vocês. So of course, eu vou colocar alguns subtitles, algumas legendas quando eu achar necessário, mas tente pegar essas palavras para improve your English. It's very important. Então, antes da gente falar de algumas dicas, eu vou falar para vocês que não tem mágica no inglês, não tem o método maravilhoso. Eu sou professora, como eu já falei, há mais de 2 décadas, já trabalhei em vários cursinhos de inglês, que eu não vou falar o nome aqui, né? Mas eu já trabalhei em vários métodos e o método que dá certo chama-se interesse. Quando o aluno liga a chavinha de interesse, ele se conecta com o mundo em inglês. É igual quando você está interessado em comprar um carro da marca tal, parece que você sai na rua, você só vê aquele carro. Então, quando você está interessado, você está motivado, você observa o inglês around you, em torno de você. Você começa a observar o inglês numa música, você começa a observar o inglês num filme, num jogo. Eu, por exemplo, sou addicted em Netflix. Olha, eu fazendo propaganda da Netflix. Mas pode ser Amazon, no problem. Eu componho as minhas séries com áudio em inglês e deixo a legenda em inglês. Se eu tiver alguma dúvida, alguma idiomatic expression, que eu ainda vou falar, expressão idiomática, que a gente nunca traduz ao pé da letra, né? Então, o que acontece? É uma forma de eu aprender o real English, né? O inglês real. A gente só aprende inglês se for morar no exterior. Você só aprende inglês quando você quer aprender. Por mais legal, esforçado, determinado que possa ser esse professor, se você não estiver motivado, você não vai aprender. Ok? Vamos ter um acordo. Que tal? O nosso acordo é você se interessar para o inglês, você começar a pensar nele como uma coisa legal, não fun for fun, não é só fun, não é só diversão por diversão, mas de uma forma que não seja boring. Você comece a perceber que o inglês pode ser muito interessante e pega essa amizade, força essa amizade e você vai ver que você vai colher frutos rápidos, ok? Trust, confia. Aprender uma língua é um processo natural do ser humano. Todos nós falamos. Eu costumo dizer para os meus alunos que você fala inglês, você fala a sua língua nativa, não é porque você é um gênio, é porque você foi exposto àquela situação. Quando você era pequenininho, você não bateu um papo com o médico assim que você nasceu, você não questionou a forma que ele te tirou lá de dentro. Foi à medida que você foi crescendo, sua mãe foi te mostrando um líquido meio transparente, e de tanto ela falar água, 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 o dia que você falou gá, a sua mãe achou que você era um gênio,
porque houve um entendimento entre o seu cérebro, né, aquele símbolo da água e a palavra. Então você ali criou um processo que toda vez que você falava gago, até você chegar em água, você recebia o que você precisava. Então é isso que eu preciso de vocês, como aquelas crianças. Ai, mas eu sou adulta, eu tenho vergonha. Muitos têm. Qual o problema de falar errado? Não tem problema, para isso existem os teachers, né? Para isso a gente está aqui para corrigir your pronunciation. E, by the way, a propósito, o assunto de hoje é accents. What's accents? Acentos? Não, ele é um falso cognato. Outro dia eu falo sobre cognatos. Accents são sotaques. Eu sou, não sei de onde você é, que está me ouvindo aí, eu sou mineira de Três Corações. Atualmente eu moro em Três Corações, mas meu ninho, onde eu nasci, é Belo Horizonte, que fica 300 quilômetros de distância aqui. Então eu estou no sul de Minas. Né? Então, apesar de a gente estar no mesmo estado, o Brasil é um país muito grande, ou seja, os estados são muito grandes, apesar de estarmos tão próximos, o sotaque aqui de Três Corações é muito diferente do sotaque de Belo Horizonte. E nem por isso a gente não se entende, nem por isso eu não me considero uma native speaker, uma Portuguese native speaker, eu sou uma nativa falante da língua portuguesa e nem por isso o pessoal de Três Corações também não se considera. Vamos mais longe, vamos para o sul, Rio Grande do Sul, onde o cantar do português deles é bem diferente do nosso. O que eu quero dizer com isso, meus amores? Eu quero dizer que dentro da nossa native speaker a gente tem different accent. Então, quando a gente está aprendendo uma língua nova, uma second language, no caso o English, a gente não tem que ficar neurado. Ai, mas eu não vou falar como nativo. Qual o problema? A gente vai ser sempre estrangeiro para eles. Desde que eles nos entendam, não tem problema. É lógico, você vai sempre tentar improve your vocabulary, improve your pronunciation. Você vai estar sempre dando o seu melhor. Mas isso não pode impedir de você tentar se comunicar. E dentro dos Estados Unidos também, eles têm também diferenças de accents. Então, isso não é problema para você não falar inglês. Second thing, segunda coisa. A gente também tem, se a gente for contar a história, né, da língua inglesa indo para a América, vai virar uma aula de história. Então, vamos resumir. A gente tem o British English e o American English. Vamos pensar nesses dois. Mas qual que é o inglês correto? É o que eu estava falando. Qual é o português correto? De Portugal ou português do Brasil? São línguas. As palavras diferenciam alguns accents e stress syllable. O que seria o stress syllable no português para vocês entenderem? Seria mais ou menos a sílaba tônica. Tá? Aquela sílaba forte. Dentro da língua inglesa não tem acentuação gráfica. Eu tenho que me preocupar com o stress syllable. Qual sílaba é forte? É a primeira? É a segunda sílaba? É a sílaba final? Então eu vou deixar projetado aqui para vocês algumas diferenças. Lógico, né? Hoje são tips, são dicas e eu não vou ficar me estendendo muito para esse vídeo. O meu objetivo aqui é criar em você uma sementinha de interesse com inglês, que isso possa criar de repente o seu first step, o seu primeiro passo para a sua jornada de 1,000 miles. Quem sabe você se motiva hoje? Dentro desse nosso propósito de te motivar, o nosso deal, o nosso acordo, remember that? Você vai ter que começar a adquirir vocabulários e você vai perceber que algumas palavras têm uma pronúncia diferente uma da outra. Eu sugiro que eu fiz isso na minha vida, eu escolhi um accent, que é o American English. Porque se eu ficar mudando de sotaque durante a minha fala, vai ficar a little bit weird, vai ficar um pouco esquisito, né? Eu começar a falar com o inglês britânico e terminar a frase com o inglês americano.
como se eu fosse uma gaúcha que terminasse uma frase como um mineirês. Então, choose. Escolha se você quer American English ou se você quer British English. It's up to you. Acho que tem a diferença básica que você consegue perceber, mesmo sem ser nativo, do inglês americano e do inglês britânico. Mas pode ser que você ainda não definiu qual é essa diferença. Vou falar uma diferença básica que em certain words, em algumas palavras. Por exemplo, olha aqui o quadrinho. Eu tenho a palavra no British English que dá um destaque na primeira língua. Adult. E no inglês americano, adult. A palavra address, ela foge dessa regra. Address é address no inglês britânico e é address no inglês americano. So you put the stress on the first syllable. Você põe a força, a sílaba tônica na primeira sílaba. And we can see some difference in R sound. Vou dar o exemplo de Três Corações. Aqui as pessoas falam porta. Se você observar a minha língua, ela dá uma subidinha como se fosse no palato. Lá em Belo Horizonte fala porta. Então vamos pensar nesse R aqui do sul de Minas, ok? Guarda ele. No inglês britânico, quando o R vem depois de uma vogal, como car, geralmente esse R não é pronunciado, seria car. Já no inglês americano, ele é pronunciado como car, hard. Percebe que lembra muito esse R daqui do sul de Minas, porta, car, hard. Já isso não acontece no inglês britânico. Algumas palavras que tem o T, a letra T in the middle, no meio, no inglês americano vão ter como se fosse um quick D, como por exemplo better no inglês americano. Já no inglês britânico ficaria better. Water no inglês americano, water no inglês britânico. É como se no inglês americano tivesse um flap, um pequeno D, um pequeno R, uma dobrinha. Better. Can you see the difference? Você consegue perceber a diferença? Essa diferença é uma que a gente mais percebe, principalmente em filme, em situações de diálogo. Mas vou falar mais um pouquinho sobre vocabulário, que pode você ficar um pouco perdido. Ai, mas no inglês que eu aprendi não é assim que fala. Vamos ver no nosso quadrinho? Tá, no meu quadrinho eu tenho, por exemplo, lift, que quer dizer elevador, e tenho também elevator. E aí? Bom, no inglês britânico eles usam lift, no inglês americano eles usam elevator. Tenho também a palavra rubbish, como lixo, e garbage, também como lixo. Só que rubbish, British, garbage, American. Lorry, para caminhão, truck, para caminhão também nos Estados Unidos. Aí vem a diferença que vai causar também uma discussão que é no inglês britânico fala biscuit e no inglês americano cookie. Aí já estou ouvindo as pessoas falando é biscoito. É bolacha. Aí fica também a discussão no nosso português. A gente sabe também da diferença de chips, french fries para batata frita, french fries American, chips British. Por exemplo, estacionamento, car park no British e parking lot no American. Sobre seasons, estações do ano, você vai ver que na British eles falam autumn, e nos Estados Unidos fala fall. Alguns preferem autumn pela palavra parecer muito com outono, né? E para terminar, eu vou falar daquela discussãozinha de futebol e soccer.
Mas quem fala certo é o inglês americano. I don't know. Ei, mais uma coisinha. Spelling. Do you know what's spelling? Você já viu algum concurso de spelling bee? Spelling também, devido a são algumas diferenças de spelling do inglês britânico-americano. Por exemplo, color. O inglês britânico acrescenta um U. Favorite. Também tem um U, enquanto o inglês americano não. Neighbor, B-O-U-R. E o inglês americano, neighbor com B-O-R. Know you. O L no inglês, guys, ele não é igual ao L no português, Brasil, tá? Ele é pronunciado como L. Travel, Brasil, ok? Mas foi só um adendo. Tanto no inglês britânico, travel tá com L só, né? Mas se eu jogar esse verbo pro passado, que já é um outro assunto, só de curiosidade, o traveled no passado britânico, ele vai ter double L. Já no inglês americano, ele vai ter one L. Ok? So, watch out. What about ing? E sobre o ing? A mesma coisa. Traveling, inglês americano, um L. Inglês britânico, two L's, double L's. Ok, guys? How do you like it? Se você está gostando desse canal, comente com seus amigos, se inscreva, compartilhe com eles, fala para eles inscrever também, vão ter mais dicas de inglês. E outra coisa que eu adoro, eu já falei no outro vídeo. Pessoal, escreve, deixa nos comentários sugestões. Ai, Valéria, eu não consigo entender. Teve um aluno que me pediu, olha, eu vou fazer, se não me engano é o Wesley que pediu. Esse aluno me pediu para falar sobre advérbios de frequência, onde que eles entram na frase. Anotadinho, já vou bolar a aula para vocês. Eu queria também mandar um beijo para os meus queridos alunos, meus fofos do 4º ano, principalmente o Gustavo. Ele fez um desenho lindo para vocês e ele pediu para mostrar para vocês esse desenho. E eu recebi aqui um presentinho e eu fiquei muito feliz. Ele escreveu em inglês, Paul, e ele pediu para mostrar para vocês. Esse aluninho tem 8 aninhos e olha que fofo. Esse é um mimo que eu recebi e eu guardo com muito amor. E ele está motivadíssimo a aprender inglês. É um aluno do 4º ano, um fofo, e eu quero mandar um beijo especial para meus fofos do 4º ano, do 5º ano, que estão sempre me apoiando, e a todos meus queridos alunos, meus queridos amigos que estão me ajudando a compartilhar. Então, pessoal, clica aí no like, se inscreva, ativa o sininho, senão você não vai saber que tem vídeo novo, e compartilhe com os amigos. Eu acho que eles vão gostar dessas dicas, vão gostar desse canal e vão aprender inglês, assim como você. So, what's our deal? Qual que é o nosso acordo? Não desista do inglês. Fica comigo. And see you next Tuesday. Bye, guys!